O Emerson Pansieri, bom dia. Bom dia pra você, Nath. Pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, o lateral direito Fagner, que pode voltar à condição de titular no Cruzeiro no duelo contra o Palmeiras e também no jogo do Boca, ele foi entrevistado do Cruzeiro Cast com o Guilherme Pio e falou desses próximos confrontos do Cruzeiro. Vamos acompanhar. São 2 jogos difíceis, né? Acho que a sequência ela vem sendo bem carregada, principalmente por ser ano de Copa, e aí tem que parar nessa paragem no meio do ano, que acho que por causa da sequência ela é importante também para todo mundo recuperar, né? Não só o mental, mas o físico também. Mas assim, eu acho que o principal é tentar, né, pensar já no primeiro jogo, fazer um grande jogo. A gente sabe que é difícil jogar lá, é um campo sintético, o time do Palmeiras é um time chato de jogar lá, né? Então assim, tentar fazer um grande jogo pra gente conseguir, né, ganhar o jogo, se não ganhar, né, pelo menos trazer esse um ponto que vai ser importante para nós também. E aí sim, depois pensar, né, no jogo do Boca lá, que a gente sabe que como terminou aqui, como é que eles tentaram conduzir para o jogo de lá, né? Então é ir para lá, tentar fazer o nosso melhor, fazer o nosso jogo, né? Não entrar em nenhum tipo de provocação, nenhum tipo de cair na pilha, que é o que eles vão tentar de repente fazer para desestabilizar a gente, para que a gente consiga fazer um bom jogo lá e consiga essa vitória também, que nos possibilita, quem sabe, já garantir a classificação. Lá você já jogou, né, na Bomboneira, né? Cara, por incrível que pareça, eu nunca joguei. As duas vezes que teve pra eu jogar lá, uma eu tinha machucado o tornozelo, né? Fiquei 7 semanas parado. E aí, no jogo era oitavas de final, eu tive uma lesão de posterior no primeiro jogo da semifinal, das oitavas de final, e acabou que eu não joguei lá também. Palavras do experiente lateral Fagner, o Cruzeiro que fecha a preparação hoje na Toca da Raposa e viaja para São Paulo. O Cruzeiro nesta sexta-feira realiza mais um treinamento na Toca da Raposa 2, antes da viagem para São Paulo. O Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras amanhã, no sábado, 9 horas da noite, na Arena Barueri, jogo importantíssimo de Campeonato Brasileiro. É o Cruzeiro contra o líder da competição e fora de casa, tá? Um duelo duro pro Cruzeiro, que conta com alguns desfalques. O William segue fora, ele que tá liberado pelo Cruzeiro para tratar de problemas pessoais. O filho do jogador segue internado. A gente deseja uma rápida recuperação ao filho do William e neste momento o jogador não tá nem treinando com o grupo de fato, liberado pelo Cruzeiro por conta destas questões pessoais, tá? E o Matheus Henrique, como a gente falou, tem uma contusão pulmonar, a gente adiantou até na segunda-feira, depois daquele jogo contra o Bahia, que ele sofreu um duro choque ali com o Everaldo, atacante da equipe baiana. Matheus Henrique teve uma contusão pulmonar, segue em repouso, não deve se juntar ao time do Cruzeiro que viaja para São Paulo hoje mesmo, sexta-feira, nem viajando para Buenos Aires também. O Cruzeiro que vai ter essa viagem emendada, vai agora na sexta para São Paulo, joga contra o Palmeiras no sábado, no domingo viaja para Buenos Aires, que joga contra o Boca Juniors. Um outro desfalque do Cruzeiro para essa partida é o Bruno Rodrigues, ele que está emprestado ao Cruzeiro pelo Palmeiras, por conta de questões contratuais. O Bruno Rodrigues não pode enfrentar a equipe alviverde, vai ficar de fora desse jogo aí, sendo um desfalque para o técnico Arthur Jorge, tá? Então o Bruno Rodrigues deve viajar junto com o Cruzeiro para São Paulo, mas não joga contra o Palmeiras, mas deve ir para Buenos Aires jogar contra o Boca Juniors normalmente, tá? E uma dúvida pro Arthur Jorge é o Neisser Villarreal, o jogador que reclamou de incômodo depois do choque sofrido com o goleiro Tadeu do Goiás, o Tadeu que até teve uma fratura na perna no finalzinho do jogo entre Cruzeiro e Goiás. O Goiás precisou colocar um jogador de linha ali no gol. O Neisser Villarreal, no primeiro momento, não levou a pior nesse lance, mas o jogador reclamou de incômodo, vai ser reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro. Tá um provável time do Cruzeiro para enfrentar o Palmeiras amanhã, com Otávio no gol, Cauã Moraes na lateral direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, a dupla de zaga, o Kaique fechando a linha defensiva na lateral esquerda. Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Christian e lá na frente o Caio Jorge. Tá? O Arroio deve aparecer como titular porque não joga contra o Boca Juniors, já que está suspenso para essa partida, foi expulso contra a Universidade Católica, contra o Boca Juniors não deve jogar, tá? Destacando o que é necessário, o que é importante o time fazer para buscar resultado positivo diante de Palmeiras e Boca, viu, Hugo Sérgio? Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras não é fácil jogar. Tudo bem que o jogo vai ser na Arena Barueri, mas é complicado.
E mais difícil ainda é encarar o Boca na Argentina, né? A sequência é pesadíssima. Muito. Né? São dois adversários difíceis. Em espaço curto, né, pros jogos, né? E assim, vamos considerar que o Cruzeiro já vem num período complicado. O Cruzeiro já vem numa sequência de muito desgaste. O próprio jogo contra o Goiás na Copa do Brasil exigiu muito. O Palmeiras, obviamente, é muito melhor do que o Boca, mas pode ser que o jogo contra o Boca seja mais difícil pelo ambiente. Vai ser um clima hostil, é jogo de Copa, é mais tenso. E até pensando, Hugo, nessa questão física, eu preservaria alguns jogadores contra o Palmeiras. Geralmente eu não tenho muito dessa ideia de que tem que poupar, só que o Cruzeiro já vem apresentando alguns sinais de muito cansaço. A gente viu no último jogo o Matheus Pereira pregado, o Gerson da mesma forma, tanto que eles não completaram os 90 minutos, o Caio Jorge também ainda não está conseguindo jogar os 90, o Christian já foi poupado de 2 jogos consecutivos, e nessa sequência de Palmeiras e Boca, pra mim o jogo mais importante é contra o Boca. Porque uma derrota contra o Palmeiras, ela não seria o fim do mundo. É até natural, se você pensar aí nos objetivos de cada clube, na potência que se tornou o Palmeiras hoje. O Cruzeiro vem de uma vitória no Brasileiro sobre o Bahia. Então, pensando em 2 jogos fora de casa, você já conseguiu 3 pontos. Agora, contra o Boca não pode perder. É um jogo que você não pode perder. Porque se perde, você se complica na classificação. No mínimo, tem que buscar um empate. E se vence, você está classificado. O Cruzeiro classifica-se em caso de vitória sobre o Boca Juniors. Então, eu pouparia, por exemplo, contra o Palmeiras o Gerson, seguraria o Matheus Pereira, essas peças mais importantes, para eles estarem inteiros, 100% fisicamente, no jogo, para mim, mais importante do ano, que vai ser contra o Boca Juniors. O Fagner, jogador experiente desse Cruzeiro, que pode ser preservado para o duelo contra o Palmeiras e ser utilizado no jogo contra o Boca? Ou será que ele começa o jogo do Palmeiras e ali sai no segundo tempo, também para ter ritmo? Vamos esperar essas decisões do técnico Arthur Jorge, o que vem pela frente. Certo é que é um jogador que tem prestígio com o treinador. Por falar na lateral direita, o William ainda tá fora, né? Segue cuidando do filho, o Pedrinho, lá em Porto Alegre. Ele que tá dando também um suporte à família, o William, que vem sendo baixa no Cruzeiro. Até no último jogo tinha uma faixa lá no setor amarelo desejando recuperação pro Pedrinho. A gente também fazendo uma oração, prece, para que a situação transcorra da melhor maneira possível, né? E o Pedrinho esteja feliz, esteja com saúde. O rendimento do Arthur Jorge, entre os últimos treinadores que comandaram o Cruzeiro, é o melhor. O Arthur Jorge, que vem fazendo um bom trabalho neste início dele, nesta caminhada dele, sendo o comandante do time celeste. Hugo Sérgio, o Neiser Vidiarreal, de 20 anos, está na lista do técnico Néstor Lorenzo, na lista larga, né, de 55 jogadores, aquela pré-lista antes da lista oficial para a disputa do Mundial, da Copa do Mundo. O Neiser Vidiarreal, que participa, né, das divisões de base da seleção colombiana e vem ganhando essa oportunidade. Ele já teve a atuação destacada no Mundial Sub-20, no Sul-Americano também Sub-20, e agora fica essa expectativa de compor também o time principal da Colômbia. O atleta vem crescendo, vem amadurecendo o futebol dele, e agora vamos aguardar se vai compor ou não essa lista final para a disputa do Mundial. Certo é que é um jogador que o Cruzeiro viu no início também da temporada, muita gente querendo contratar. Ele ainda está nessa fase de amadurecimento, de maturidade no futebol. Então, é um processo que o Arthur Jorge sabe e trabalha também dia após dia para evoluir o futebol do Neiser Vidiarreal, mas a informação é essa, está nessa pré-lista da seleção colombiana. É o Cruzeiro vendo o Neiser Vidiarreal e o Sinisterra não foi chamado. O Sinisterra, que veio para o Cruzeiro para uma chance pensando no Mundial, obviamente ficou de fora, até porque a minutagem do Sinisterra tá bem baixa, né, Hugo Sérgio? Interessante isso, no Sinisterra de fora, e nessa pré-lista aí o Neiser Vidiarreal, Vini. O Sinisterra tem futebol para estar na Copa do Mundo, para estar na seleção da Colômbia, mas a questão é física. Teve pouco tempo, né, de atuação com a camisa do Cruzeiro, são 3 jogos na temporada, então não tem muito o que discutir, né? Não faz sentido ele estar na Copa porque não conseguiu ainda ter uma sequência, e aí é natural. O Neiser é um garoto, muito potencial, esteve na seleção do seu país no Mundial Sub-20, e eu acho que em pouco tempo ele vai ser também convocado com mais frequência para a seleção principal. Tá na briga, né? Tá na corrida também para tentar disputar sua primeira Copa do Mundo.
sobre essa história de administração de elenco. Jogadores que vêm dando a famosa rodada, o Christian descansando 2 jogos. Nessa ordem de importância, tem que escolher jogo ou não adianta? Um Palmeiras e Cruzeiro não se escolhe, um Cruzeiro e Boca não se escolhe também. Eu acho que o Cruzeiro não pode se dar esse luxo, eu acho, de escolher jogo nesse momento, porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais jogando contra uma grande equipe que é do Palmeiras, cara. Porque o Palmeiras, ele não pode jogar um futebol vistoso, bonito, mas é um time mais competitivo que tem no Brasil, cara. O treinador, sabe, ele é até questionável a tática dele, sabe, assim, mas ele traz o resultado, cara. E uma coisa que tem que tirar o chapéu pra ele é que ele eleva o nível de competitividade desses atletas dele, cara. Os jogadores entram, todo jogo é uma guerra. Eu acho que não pode escolher. Agora tem que agir junto com a fisiologia, né, Cirilo? Tem que ver quem vai correr o risco de se lesionar. Minha grande preocupação é esses jogadores jogando, principalmente o Gerson tem jogado muito. E aí você pode, de repente, pensar, né? Mas eu acho que é jogo a jogo. E aí, pensando no Boca, de repente, é no que vai decorrer durante a partida. Já descambou, perdeu, já tá, sabe, começa a poupar, de repente. Pode acontecer, né? Algumas coisas assim do tipo, e aí já começa a pensar no próximo jogo. Abriu 2-0, não é querer ser pessimista. Mas é muito difícil você encarar o Palmeiras lá, sabe? É muito difícil. É possível o Cruzeiro ir lá e fazer 3 pontos? Sim. O empate? Muito possível. Sabe, mas hoje em dia a gente sabe como é difícil você bater com o Palmeiras, com o Flamengo, ainda mais dentro dos seus arredores, dentro da sua casa, né? Não vai estar em casa, mas vai estar em São Paulo, campo sintético que equivale também parecido. Agora, agir junto com a fisiologia aí pra não prejudicar o resto da temporada, porque assim, são 2 pedreiras aí, principalmente se tratando de classificação Libertadores, esse jogo do Boca vai ser importantíssimo. Dá muita autoridade para a sequência da temporada. Eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, o aspecto mental pode ajudar muito, né? Se você vai bem, se você faz um grande jogo, independentemente do resultado, tá? Cruzeiro ir a São Paulo e perder é normal, se o Palmeiras vir a Belo Horizonte e perder é normal, como aconteceu no ano passado. O negócio é o desempenho. Você faz um jogo equilibrado, tinha de confiança para ir para a Argentina. Você pega o Palmeiras, que hoje é um time muito melhor que o Boca, vai jogar em São Paulo com o Palmeiras. Você faz um bom jogo, encara, jogo equilibrado, você vai pra Argentina cheio de moral, porque você vem de um bom jogo no Chile, depois você faz um bom jogo em Belo Horizonte, faz um jogo de mata-mata em que você poderia ter feito 3-4. É claro que o finalzinho ali deixou o torcedor preocupado, mas no geral, no jogo contra o Goiás, o Cruzeiro foi muito superior, então você está emendando ali uma boa sequência de desempenho. E jogar bem contra o Palmeiras às vésperas de um jogo contra o Boca Júnior pode ser mentalmente algo muito positivo para o Cruzeiro. Por isso que eu não abriria mão de mandar a campo que eu tenho de melhor. Quando eu falo de melhor, me entendam bem. É fisicamente. Se determinado jogador ficar fora, você pode ter certeza que não foi o Arthur Jorge que da cabeça dele tirou. Vamos supor, o Matheus Pereira não começa o jogo contra o Palmeiras. Certamente foi o Arthur, com o departamento médico, fisiologia, que falou, é melhor dar uma segurada. Eu acho que ele vai dar uma escada de corda sim. A gente vai ter um Cruzeiro muito forte contra o Palmeiras e o Cruzeiro mais forte possível contra o Boca. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos aí a companhia, quem assistiu o vídeo, tá bom? Antes de sair, eu queria pedir a vocês aí para deixar o like. Deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade para deixar a sua opinião também. E compartilhe o vídeo com os amigos aí que curtem o Cruzeiro, vai ajudar demais o canal, tá bom? Você que tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, tá? Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá? Então, se o YouTube indicou esse canal para você, eu acredito que você torce pro Cruzeiro. Então, aqui é o seu lugar, eu vou deixar meu convite aqui para você estar se inscrevendo e fazendo parte desse canal, tá? Porque aqui tem notícia todos os dias atualizada para vocês, de domingo a domingo. Então, fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal. Deixe o seu like também, tá? Para dar aquela força pro canal continuar buscando mais torcedores do Cruzeiro. E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? Deixe sua opinião aí no espaço de comentários. Não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom? Com o sininho de notificação ativado, toda vez que sair uma notícia, o YouTube vai estar te avisando, te notificando no seu celular, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!